Fala galera do canal Medicina, eu sou o Pedro Costa e eu Fala galera do canal Medicine, vou incentivar você. Tu vai ter que estudar, tu vai ralar e ver teu sonho realizar. Só depende de você pra arrasar o vestibular. Medicine em primeiro lugar. Esse é o Júnior Furquim. E esse é o Felipe Cerqueira. Aí fechou o ciclo. Esse é o Júnior Furquim. E esse é o Felipe de Sá. Esse é o Felipe Cerqueira. E esse aqui, ó, Pedro Costa, nosso garoto prodígio. Nosso ilustríssimo convidado que veio conosco hoje falar sobre o primeiro exame de qualificação da UERJ. O segundo. Segundo o quê? Exame de qualificação. Segundo o quê? Smith. Felipe de quê? Smith. E esse é o nosso ilustríssimo convidado que veio conosco hoje falar um pouquinho sobre o segundo exame de qualificação da UERJ que vai acontecer em breve. Mas Furquim, quem é esse tal de Pedro Costa? Galera, o Pedro Costa é um nosso colega de faculdade, ele é um cara prodígio. Ele passou em todas as universidades federais. Vamos falar de números. Ele passou em terceiro lugar Para a UFRJ, em quinto lugar para a UERJ, e como se não bastasse, para todas as outras que você queira. Essa média do Enem, fala pra galera. Média do Enem, de chavadinho. Na UFRJ foi 844, na Unirio, UFMG, essas que fazem média aritmética era 835. Chegaram no nível, Respeito. Ele ficou em primeiro lugar no exame de qualificação de 2014 Nota 58. com 58 acertos. 58 acertos e 60, galera. Você não precisava de 43, entendeu? O cara foi assim, vou botar pra escangalhar tudo e acertou 58. Bom, hoje nosso vídeo é sobre o segundo exame de qualificação, como vocês pediram. que já tá E chegando. Já tá Foi pela chegando. votação. Exatamente, pela votação que vocês fizeram. E nada melhor do que a gente falar sobre o segundo exame de qualificação do que trazer uma pessoa que quase fechou o exame de qualificação. São dois exames de qualificação na UERJ, o primeiro e o segundo que vai acontecer agora. A gente vai explicar como funciona essa prova, quantas questões são e as dicas que a gente pode dar para vocês para tirarem conceito A nesse exame, para poderem ir para a segunda fase e mandarem bronca. O exame de qualificação da UERJ é um exame que tem 60 questões e dessas 60 questões, para você conseguir conceito A, que te dá 20 pontos, que vão se somar com a sua nota na segunda fase, Obrigatório para medicina. você tem que acertar 70%, que dá aí 43 questões de 60. A prova é dividida basicamente em português, matemática, ciência da natureza, ciências humanas e língua estrangeira. Sabe muito, né? Exato. No exame de qualificação não tem peso para nenhuma disciplina, então biologia vale a mesma coisa que português, diferente da segunda fase que a gente tem peso 2 em biologia, mas que é um assunto para o próximo vídeo. Pedro, qual é a principal dica que você dá? Só ele tá falando. Eu também falo que quer Desculpa. Só você tá falando todo mundo desde que começou Cara, o vídeo, né? Nosso canal vai acabar por causa disso, tô avisando, eu não aceito isso. Tô brincando. Para, Felipe. Pergunta pra ele agora. Isso, agora você... Aí, Júlio, para com isso. Agora a gente vai fazer umas perguntas pro Pedro pra saber como é que foi a preparação dele pra UERJ. Então, Pedrinho, como é que você estudou pra fazer o exame de qualificação da UERJ? Primeiramente, o pessoal tem que ter muito foco. Organização sempre, durante todo o vestibular, não é só pro exame de qualificação, você tem que ter... O que foi, cara? Caralho, Felipe. Primeiramente, Como é que foi a sua preparação e a sua rotina de estudos para o exame de qualificação da UERJ? bom, pro exame de qualificação da UERJ, eu tinha desde o início do ano um cronograma de estudos que eu seguia à risca. Eu sabia todo dia o que eu ia chegar em casa, eu ia estudar, qual matéria, quais exercícios eu ia fazer. Eu fiz PH, né? Eu fazia os PHs todos. No fim de semana, no domingo, eu fazia... Porra, embalei e você começou a... Fiz PH. Eu chegava todo dia em casa e fazia... Vou falar sozinho de PH. Eu chegava em casa todo dia e fazia os exercícios que eles mandavam pra casa, que era o PH. E além disso, eu estudava a matéria, a parte teórica, e fazia exercícios extras, principalmente de matemática, biologia, química e física. Importante pra cacete pro Enem também. Muito mais importante que português e humanas. Não que não seja importante, mas essas valem muito mais. Hashtag fica a dica. Além disso, no fim de semana, todo fim de semana eu fazia uma prova antiga da UERJ. No fim, quando chegou a minha prova, eu fiz só o primeiro exame, né, ano passado. Quando chegou na prova, eu já tinha feito, assim, uns 10, 12 exames antigos. Aí, Faz simulado com prova anterior. pra você Faz ter que uma é a noção. mão beijada, cara. As provas anteriores e a UERJ, no site da UERJ, ainda tem as provas comentadas, o gabarito comentado. Tudo na sua mão é maravilhoso. Ainda tem o nível de acerto, tem tudo. Então, cara, fazer umas provas antigas, procurando na internet, tem todas as questões.
pega 2009 pra frente, dá tempo de fazer. Faz tudo que é impossível você não conseguir tirar, porque tá na sua mão, revisando as questões que você errou e tudo mais. As questões da UERJ tem um modelo que se repete anualmente. Repete muito, cara. Tem questões que é batida que cai com Você sabe que você vai cair. Exemplos disso, acho que ciclo do nitrogênio. Pô, muito. Ecologia cai muito em biologia. Português é sempre interpretação de texto, não tem assim um padrão. Química sempre cai função orgânica. Sim, orgânica. pelo menos uma Se questão. não cai no primeiro exame de qualificação, cai no segundo. Tem ano que cai nos dois e cai muito, galera. Estequiometria sempre tá lá. E a prova de português, mais a prova de geografia, equivale a mais ou menos a metade da prova. Geografia e história, né? Geografia e história só tem umas 3 questões, 4, não tem muita questão de história, mas a área de humanas junto com a área de linguagens dá um pouco mais da metade da prova, então é uma área muito importante. E em humanas, a maioria das questões de cunho social, assim, por exemplo, falando sobre escravidão, falando sobre marginalização, a resposta tende a ser algo que seja relacionado a ganho de direitos, ou perda de direitos, ou uma melhor inclusão social. A maioria das questões é assim. As que tendem para esse lado são essa resposta, normalmente, na UERJ e mais ainda no Enem. E eu acho que o negócio interessante também nas alternativas da UERJ, são 4 alternativas, 2 você elimina logo de cara, e geralmente eu ficava sempre em 2, que são bem parecidas. Então é nessa hora que você tem que ter bastante concentração para você saber o que está certo, porque geralmente o que difere uma da outra é uma coisa bem pequena, uma linha bem tênue. A prova é feita para você ter dúvida em duas questões, duas opções mesmo. Matemática é muito batido, caiu uma questão de função. Probabilidade. Probabilidade sempre Vai cai. cair, probabilidade vai cair. Vai cair. Ou Todos os combinatória. anos Ou probabilidade ou combinatória. Geometria também. Geometria plana. Geometria espacial. Muito triângulo, usam muito triângulo. Sim. O exame de qualificação da UERJ, ele não é muito específico, né? Ele é mais básico, pelo menos na minha visão. Ele aborda conteúdos mais básicos, com certa dificuldade, mas não é tão específico quanto a prova discursiva, no caso, pelo menos em aspecto de biologia. Uma coisa que é muito importante também é a questão das atualidades no exame de qualificação. A prova que eu fiz, que eu fiquei com conceito A, foi no ano passado, o primeiro exame de qualificação, e estava tendo aquela situação da Rússia com a Ucrânia, e eu estudei essa questão, estava bem batida, bem certo de cair, e realmente caiu. Ela gosta muito de datas pontuais marcadas. Muito. Por exemplo, no nosso ano, a gente foi 2014, estavam 50 anos de 1964. 100 anos da Primeira Guerra também. 100 anos da Primeira Guerra, Isso. e teve 50 anos da ditadura militar, e também 40 anos da revolta da Revolução dos Cravos em Portugal. E caiu essa questão da Revolução dos Cravos no primeiro exame. Pega aí 2015 e vê que teve há 50 anos atrás, 40, 30, 100 anos atrás, e se liga nisso, porque isso pode cair bastante. Pode falar, Júlio. E mesmo assim, foca nas datas que teve ano passado, que a gente falou agora, porque pode ser que caia alguma questão relacionada a isso, porque está muito recente. Um ano para a história é nada. Voltando um pouquinho, fazer sempre as provas antigas. Fazer não adianta só você fazer, você tem que fazer, ver os seus erros e estudar o que você errou. Não tem Senão como você você nunca ir. melhora, não adianta nada. E pega a matéria que você errou, então, por exemplo, se você errou uma questão do ciclo do nitrogênio, vai lá e estuda, não só o que caiu, mas todo o ciclo do nitrogênio, para quando cair uma próxima questão, você saber tudo e não ter dúvida e errar mais questão do mesmo Uma assunto. possível dúvida que pode surgir também, o exame de qualificação não tem redação, são 4 horas e meia 4 horas e meia de prova. 4 horas e meia de prova para você fazer 60 questões, então é tempo suficiente para você abordar as questões, não tem redação. Lembrando, o seu alvo são 43 acertos. São 4 horas e meia de prova que tem que ter raça, sangue nos olhos para não desviar a atenção e não errar bobeira. Tipo, você terminou a prova, menos de 4 horas e meia, você vai continuar fazendo a Com prova. Você vai fazer a certeza. prova quantas vezes der. Até o final. Eu fiz a prova 3 vezes. Eu fiz a prova 2 ou 3 vezes Eu também. fiz a prova 2 vezes também e revisei as questões que eu não sabia no Isso, final. tem que fazer isso. No final você vai revisar, você vai pensar bem na questão. E numa hora vai sair a resposta, você vai conseguir o A, você vai estudar, você vai fazer tudo certinho e vai dar o A. Às vezes eu marcava uma questão que estava certa, eu ia lá depois mudava geralmente e ia acontece pra às errada. vezes, né? Então, tipo, eu aconselho a vocês a deixarem as questões que vocês estão com dúvida pra fazer depois. Mas aquela questão que você já fez, Não cara, muda. não muda. Teu cérebro Sério. vai estar cansado, Você vai ir pra bem na errado. questão quando você estava com a mente livre e depois você vai voltar na questão quando está com a mente cansada, entendeu? Então não muda a questão que você já marcou de início, quando você estava com a mente ainda Fresca, livre, Ainda nova, fresca. rejuvenescida. Eu acho que uma das coisas mais importantes nessa reta final também é você encontrar seu equilíbrio. Porque nessa época do ano, nessa reta final, seu corpo já está cansado, sua cabeça está cansada, e aí não adianta você ficar se matando tanto para estudar se esse tempo de estudo para você não está rendendo.
porque é um tempo que você está cansado, você lê e não consegue aprender. Exato. Então, acho que você tem que otimizar o seu tempo de estudo para você conseguir ter um tempo com qualidade, não só essa quantidade. Porque muita gente acaba vendo, pô, o cara está dando 20 horas por dia, mas eram 20 horas que não eram de verdade. As pessoas perguntam muito quantas horas a gente estudou, mas a gente nunca deve basear o nosso estudo a partir de quantas horas a pessoa estudar. O principal é vocês terem uma base que vocês têm que estudar. Não dá para passar sem estudar. Mas como o Felipe disse, alcancem o equilíbrio de vocês. Vejam o que é melhor para vocês. Você tem que fazer um estudo saudável. No final, assim, eu tava tão cansado, mas eu sabia, eu tava tão na minha cabeça que eu tinha que passar, que eu ia passar, que se eu não passasse, eu não ia tentar de novo porque eu não ia aguentar mais. Mesmo cansado, destruído, não aguentava falar mais, eu tava irritado, eu brigava com todo mundo, brigava com a minha namorada, com a minha mãe, com meu pai, com meu irmão, direto, eu não conseguia não estudar. Eu tava tipo um robô, eu sabia que eu ia estudar e acabou. Eu podia estar morrendo, eu ia estudar. Eu não sei se isso está certo, mas pode Deu certo. Deu certo. Certo, pra caramba, né? Eu acho que outra mensagem pro final agora é não desistam e mantenham foco. Vocês chegaram até aqui, não era de desistir, pelo contrário, é hora de ter o gás final para chegar até a aprovação. Nunca percam muito tempo fazendo uma questão. Eu ia dentro da prova, as questões que eu ia fazendo, e se chegasse uma questão que eu travasse, eu circulava essa questão, e eu tinha dois níveis de círculo. Eu tinha um círculo pequeno, que era só em torno do número, quando a questão era mais ou menos difícil. Tinha um círculo grandão, que eu literalmente rabiscava assim, até o enunciado um pouco, para falar que era muito difícil. Para poder estabelecer a ordem, eu sempre fazia estabelecendo ordem. Fazer estrelinha. Então, fofo. 15 minutos, você não tá conseguindo fazer a questão, deixa pra uma próxima e vai pro final, porque a UERJ conta ponto. É 43 que você tem que fazer. Não adianta, se você acertar mais difícil, não tem TRI na UERJ. Então, galera, esse é o nosso vídeo de hoje. Agradecemos ao Pedro especialmente por essa participação. E esperamos ter ajudado vocês de alguma forma. Então, galera, se lembre, tá tudo aí na tua cabeça. Desde quando você entrou na escola, no ensino fundamental, até passar pelo ensino médio, ou quem sabe cursinho, você aprendeu tudo. Não deixa dar branco na sua cabeça, tá tudo aí. E é só chegar lá e passar pro papel o teu conhecimento. Vai com um abraço, um beijo no coração e até mais. Esperamos muito conceituar esse ano, hein? E continue mandando suas perguntas que a gente vai respondendo, suas dúvidas, o que vocês querem que a gente fale e tudo mais. Não deixe de mandar então suas tags com as perguntas e respostas para a gente responder o que vocês quiserem, suas sugestões, suas dúvidas sobre a medicina, sobre o vestibular e tudo mais que a gente vai respondendo. Aqui é dúvida sobre a gente, se tiver, também pode perguntar que a gente sobre o nosso processo do vestibular e tudo mais. Deixe seu curtir aqui embaixo. Compartilhar, siga a gente nas redes sociais, siga o Pedro nas redes sociais, a gente vai botar a rede social dele também. E é isso aí, galera. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Boa sorte.